celebrar a estupidez humana, estupidez de todas as nações. Curiosidades de Renato Rocha, baixista do Legião Urbana. Essa entrevista foi icônica. Conheçam a verdadeira história de Renato Rocha com o Legião Urbana. Para deixar bem claro, essa é a versão do Renato Rocha, esse lado jamais divulgado do baixista da maior banda que existiu. Em meio à discussão sobre o caso, algumas entrevistas de Renato Rocha conduzidas há alguns anos vieram à tona na internet. Reproduzimos abaixo algumas delas. Concedida a Luiz César Pimentel e Alexandre Petilo à revista Zero, em 2002. A revista Zero pergunta: você era da turma dos skinheads ou não? Renato Rocha: quando o punk começou a acabar, sobrou muita gaisola, muito playboy que se dizia punk. Eram aqueles caras que compravam calças da Fiorucci, desfiavam e falavam que eram punks. Aí resolvemos ser cabeça raspada. A gente era uma equipe de terror para diferenciar dos punkzinhos gays. Revista Zero pergunta: quem eram os punkzinhos gays? Renato responde: os lambi-lambis, risos. Zero: que a gente conhece? Quem era? Renato: os dois lá, o Dado e o Bonfá, o Dinho, o Felipe Seabra, vocalista e guitarrista do Plebe Rude. Essa turma aí. Zero pergunta: por que lambi-lambis? Renato: porque não faziam nada, chegavam nas festas e ficavam bodeados num canto, gostavam de Bauhaus e Bill, eram fracassados, os carecas chegavam chutando o teto. A Zero pergunta: qual foi o seu primeiro contato com o Renato e o resto da banda? Renato: a gente andava numa turma aí entre as festas. Tinha uma época que tinha umas 5 festas por noite. Festas de detonar pó, maconha à vontade e não parecia ninguém para encher o saco. O mais fraco ali tinha 6 Rolls Royces na garagem. Quem ia ter coragem de entrar para dar uma geral? Meu país sua código assassinos, covardes. A Zero pergunta: como você entrou para a Legião Urbana? Renato responde: Renato Russo tinha cortado os pulsos em Brasília. Estava na pré-produção do primeiro disco. Como ele tocava baixo, precisava de alguém para tocar no lugar dele. Eu sabia todas as músicas, as letras. Entrei 4 dias antes do início das gravações. Acabamos virando a maior banda do Brasil. Mas quando ficou cheio de grana, o Renato não queria fazer mais nada. Ficou muito chato, alcoólatra. Aí ele começou a chutar todo mundo. Tratava todo mundo muito mal. Revista Zero pergunta: quando foi isso? Renato Rocha responde: foi no final dos anos 80. Ele estava inacreditável. Tomou várias overdoses. Zero pergunta: ele já não gostava de fazer shows? Renato: depois de encher o cu de grana, só gostava de encher a cara. Zero pergunta: vocês eram amigos? Renato: não, a gente era conhecido, amigo não. A partir do momento em que o cara só se preocupa com ele mesmo, só ele tem a dor de cabeça, só ele tem enxaqueca, só ele tem problemas. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. A Zero pergunta: qual era o seu papel na banda? Você era apaziguador ou só chegava e tocava? Renato responde: eu fumava meu baseado inocente, tomava minha dose de uísque e ficava pensando: cara, eu estou fazendo a melhor coisa do mundo, ganhando grana pra fazer música. E ninguém fica aí, ó, se lambendo, se lamentando à toa, reclamando do bife. Eu aproveitei minha fase no rock. Os caras não tinham atitude roqueira, não falava como a galera, esnobavam os fãs. Pra mim, ficar na Legião era um sacrifício. A Zero pergunta: por que você acha que eles se sustentaram como banda por tanto tempo? Renato responde: o Renato Russo gostava do homem bonitinho e chamou o Bonfá e o Dado para tocar. O Dado só entrou porque o Renato queria o nome Vila Lobos na banda. Aí ele ensinou o Dado a tocar. E o Bonfá era uma pilha fraca, não aguentava tocar um show inteiro. Não ensaiava, não treinava, não malhava, não comia, era um merda. Saía com a namorada, não queria pagar a conta e a menina pagava. Queria fumar um baseado, mas não apertava. Eu é que tinha que apertar, folgado e mão de vaca. Um cara muito babaca, nem a mulher dele aguentava ele. Era uma agonia, pois o cara não sabia tocar nada. Tire suas mãos de mim, não pertenço a você. A revista Zero pergunta: e como foi a sua vida depois da banda? Renato Rocha responde: eu tive uma fase ruim, fiquei em baixa, namorei uma mulher errada e minha vida degringolou. Era uma mulher que só queria sacanear, tipo Cleópatra. Fiquei muito alcoólatra, muito louco, tomava tudo.
A Zero pergunta, mas o Dado dizia que você já detonava antes de sair da banda. Renato Rocha responde, o problema do Dado é que ele não sabe nem escolher a roupa que vai vestir. A mulher dele é quem escolhe. Ele não sabe tocar, não tem personalidade própria. Ele é tão bundão que podia ter impedido minha saída. A gente ia para o mundo inteiro. Íamos para a Europa, ele bundou para a mulher dele. A mulher queria ter um filho e prendeu ele aqui. Ele botou pilha pra gente não gravar fora. Revista Zero. Foi depois do terceiro disco? Renato responde, foi. A gente ia gravar em Portugal. Estava tudo certo. A Legião Urbana ia arrebentar e ele bundou. Ficou com medo da Fernanda. A mulher amarrava um lacinho no pescoço dele e ele saía na rua assim. Não representa nada para o rock brasileiro. Representa o gosto do Renato. E aí? Vai dizer que uma bicha daquelas era roqueiro? Em vez de comprar uma moto, comprava uma lambreta? E ainda andava de lencinho? Como um cara desses pode dizer que é punk? Eu saía, ia nas favelas, cheirava pó, ficava nas quebradas, pegava as putas. E o cara dizia que eu era o aloprado. Ele não aguentava a pressão. Eu pegava as gatas e passeava na frente dele. O cara ficava com aquela carinha de bunda. Será que é tudo sem mal? A Revista Zero perguntou, desde sempre eles tiveram essa atitude na banda? Renato responde, eu fiquei puto porque era um bando de cuzão, com uma oportunidade de ouro nas mãos. Todo mundo falando bem pra caralho, minha maior frustração é isso, cara. Um cara do gabarito do David Byrne falando das possibilidades de sermos o maior sucesso do mundo e dois playboyzinhos babacas sacaneando. Foi o David Byrne que ofereceu a oportunidade de vocês gravarem lá fora? Perguntou a Revista Zero. Renato responde, não, foi a gente que conseguiu. Éramos a melhor banda de rock do Brasil. Éramos. A Zero pergunta, e você achava isso na época? Renato responde, eu achava uma das melhores do mundo. O Renato sabia cantar todas aquelas letras maravilhosas em inglês. O disco ia arrebentar. A gente ia ser o U2 e o Dado não deixou. Ou melhor, a mulher do Dado. Revista Zero perguntou, e ele, o Renato Russo? Tinha uma atitude homossexual dentro da banda? Renato Rocha responde, tinha, sempre teve. Pirava, ia lá e dava para o Rony. Mas é aquela história, se o cara tem muito poder, ninguém fala a verdade. Revista Zero perguntou, o Legião perdeu a atitude rock com a sua saída? Renato responde, cara, rock exige uma certa agressividade. Rock não é para playboyzinho pasmo, tchutchuquinha. Dado tomava um copo de uísque e ficava bêbado. A Krakatoa Vermelha nem bebe. A Revista Zero pergunta, quem é a Krakatoa Vermelha? Renato Rocha responde rindo, o Bonfá. Temos todo o tempo do mundo. Revista Zero pergunta, quando foi a última vez que você falou com ele? Renato Rocha responde, foi na gravação de Uma Outra Estação. Ele virou pra mim e disse, estou igual a você. Pensei, puta merda, fudeu. Risos. Revista Zero pergunta, e o Dado? Renato Rocha responde, foi uma vez no ATL Hall. Ele pegou meu braço e disse, não fala mal de mim na imprensa não. Eu fiquei só rindo, porque o filho dele estava todo preocupado e medo de eu dar uma porrada na cara dele. O moleque ficava falando, pai, vamos embora. A Revista Zero pergunta, você ainda voltou a gravar esse disco póstumo? Renato Rocha participou da gravação instrumental da faixa Reading Song, que foi sobreposta a uma gravação dos 4 integrantes feitas durante a gravação do disco 2. Renato Rocha respondeu, gravei, cara. Infelizmente eu gravei. Ganhei um barão, o equivalente a R$1.000 hoje. Aquele cara me ridicularizou, mas eu estava precisando de grana. Revista Zero perguntou, você gastou toda a grana que ganhou no Legião Urbana? Renato respondeu, não, eu comprei um carro, moto, depois vendi tudo. Eu não ganhei tanta grana assim. Revista Zero perguntou, você foi ao enterro do Renato? Renato Rocha responde, não fui porque não sou cretino, mas um dia passei com a minha namorada e a mãe do Renato estava no Burle Marx para jogar as cinzas. Aí o pneu da moto furou, bem na frente. Eu falei, caralho, Manfredo, solta do meu pé. Mas eu sempre gostei do Manfredo. Ele sempre foi uma pessoa muito sincera. Só que ele se fudeu, cara, porque ficou com 2 babacas. Revista Zero pergunta, quando você falou com o Renato Russo pela última vez? Renato Rocha responde, falei pelo interfone, ele não quis me atender. Toquei na casa dele e ele respondeu que estava de ressaca. Revista Zero, o que você queria com ele? Renato, sei lá, perguntar como ele estava. Ele alucinava, tomava todas e sumia da mesa.
Cansei de levar ele doidaço, babando no táxi. Mas aí, como ele era mentor da banda e da juventude brasileira, mascaravam esse comportamento. Revista Zero perguntou: como foi que você saiu da banda? Renato Rocha responde: o Renato Russo saiu do elevador e falou: você tá fora da minha banda. A gente ia assinar um contrato do 4 Estações. Estávamos no prédio da M. Eu falei pra ele: cara, se você me apontar o dedo, eu torço o seu braço. Fiquei na minha. Puto, mas fiquei na minha. Eu sabia que era uma coisa do Renato. Era coisa dos dois perobinhas. O maior castigo é ter grana e não ser feliz. Eu tenho e sou feliz. Pra você seja na inveja, a tolerância e compreensão. Revista Zero perguntou: parou com as drogas? Renato Rocha responde: fumo meu baseado, tomo minhas bebidas, por aí. A Revista Zero pergunta: e o Legião, ainda dá grana? Renato Rocha responde: não, dá uma miséria, menos de R$1.000 por mês. Só que conversar com eles é tentar tirar leite de pedra. Eles são brancos, eu sou pele vermelha. Revista Zero perguntou: já pensou em se candidatar a algum cargo público? Renato responde: opa, já, prefeito de Mendes. O grande lance é entrar no esquema e não ser corrompido por ele, como eu entrei no Legião e não fui corrompido pela banda.